Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Estamos indo para São Paulo levar os nossos irmãos Rafael e Tamires. Enquanto isso, paramos para meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós estamos vendo o Evangelho segundo Mateus. Vamos para o capítulo 5, versículo 9, as bem-aventuranças. A bem-aventurança de hoje é a seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para nós vermos bem a ideia dos pacificadores, entendermos melhor o que o Senhor Jesus quer nos dizer, precisamos recorrer realmente a toda a Escritura. E nós vamos encontrar esses pacificadores em toda ela. Nós encontramos o primeiro pacificador nas primeiras páginas de Gênesis, quando no capítulo 4 de Gênesis nos conta um pouquinho da história de Abel e Caim. Abel, um homem de Deus, agradou ao Senhor tanto na sua oferta quanto no seu coração, e diz o texto que isso revoltou Caim. Então, Caim chama Abel, e eles estando no campo, diz o texto no versículo 8, que sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Primeiro, pacificador. O homem é uma vítima. O pacificador como um mártir. Aquele que está ali para fazer o que é bom, para servir, para ser bênção, e termina por isso sendo vítima de perseguição, de maus tratos. Ele termina sofrendo os danos de ser um homem de Deus. O primeiro pacificador é aquele que serviu ao Senhor e terminou sendo morto, porque o único propósito de sua vida era andar com o Senhor de fato. Mais à frente vai aparecer um outro pacificador, e aí a expressão já vai ser um pouco mais clara a respeito dessa característica, que é Jacó. Jacó aparece em Gênesis capítulo 25. Nós temos os descendentes de Isaac, onde vai nascer Esaú e Jacó. E diz o texto que, versículo 27, cresceram os meninos, ou seja, Jacó e Esaú. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. E esse ser homem pacato, ele realmente aproxima da ideia de Jesus, um pacificador. E como é que a gente vê isso? Vê na história dele. Jacó, em toda a sua história, ele se mostrou ser um homem que estava ali para viver uma vida pacata, tranquila, para servir. Tanto que ele vai servir a Labão durante os 20 anos, 7 pela esposa, e terminou sendo enganado, depois mais 7 por causa da mulher que ele amava, Raquel, e depois mais 6 trabalhando, né, como alguém que negociou, né, para que sustentasse a sua família. E em todo esse tempo ele sofre prejuízo. Ele diz, quando Labão vai atrás dele, no momento que ele está indo embora, ele quer voltar para a casa de seus pais, então Labão quer pegar Jacó e de alguma forma, com raiva, trazer de volta aquilo que Jacó tinha levado de forma justa, mas que Labão se sentia prejudicado. E naquele momento, tendo Deus proibido Labão de fazer mal a Jacó, há um diálogo entre eles. Nesse diálogo entre eles, diz Jacó, versículo 38 de Gênesis 31, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário.
Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Deus apareceu em sonhos a Labão e no sonho Deus proíbe Labão de fazer qualquer coisa com Jacó. Não fales nem bem nem mal a Jacó. E observe que na descrição de Jacó está um homem pacificador. O homem passou por bocados difíceis, ele sofreu, a vida dele não foi fácil nesses 20 anos, e veja que mesmo tendo sido enganado, 10 vezes mudou o salário dele. E mesmo com todo esse prejuízo, ele não fez nada. Ele não brigou com Labão, o homem não criou confusão, ele não fez nada. Ele simplesmente sofreu os danos. E Deus é quem vai vingá-lo, quem vai defendê-lo, quem vai protegê-lo, quem vai guardá-lo. E ele mesmo disse, se não for o Deus de meu pai, ou seja, Jacó não teria feito nada de sua própria parte. Por quê? Porque Jacó era um pacificador, um homem trabalhador, um homem dedicado e um homem que aprendeu a depender de Deus durante a sua vida, de forma que ele viu Deus lhe dar pão, lhe dar as vestes, guardar, proteger e fazê-lo voltar em paz à casa de seu pai Isaque, como inclusive ele havia pedido no capítulo 28 de Gênesis ao Senhor. Então, Jacó mostrou em todo esse comportamento tranquilo em sua vida de 20 anos que ele era um homem pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. E Jacó era um homem pacificador, que realmente terminou entregando nas mãos do Senhor tudo que ele passava. E Deus guardou, e Deus defendeu. Mas nós vamos encontrar mais homens pacificadores nas Escrituras. Um outro personagem que chama a nossa atenção necessariamente é Davi, ainda que Davi foi um valente de guerra. Davi foi um homem que realmente venceu grandes batalhas por Israel e a grande batalha conhecida contra Golias, que ele foi em nome do Senhor para defender o nome de Deus, que Golias estava blasfemando. Então era um homem corajoso, era um homem que pelo Espírito do Senhor estava pronto para glorificar a Deus, lutando contra os inimigos do Senhor, os inimigos do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo ele era um homem pacificador. Por que ele era? Porque ele não fazia batalhas por acaso, nem se vivia se defendendo. Ele não criava confusão. Tanto não criava confusão que depois que Saul começou a perseguir Davi, a única coisa que Davi fez foi fugir. Fugir. E Davi passou aproximadamente 15 anos fugindo de Saul. E fugia para cá, para lá. Ele não foi atrás do problema, não foi ele quem criou o problema. Só que Saul, sabendo que Davi havia sido ungido para ser o novo rei, não conhecendo o caráter de Davi, que de forma alguma iria tirar o rei para ficar em seu lugar, então Saul tentava se livrar de Davi o tempo inteiro. E o que Davi fazia? Entregava nas mãos do Senhor. O caráter pacificador de Davi pode ser visto nas suas orações. Observe que nas orações de Davi, ele está sempre clamando a Deus e pedindo que o Senhor o livre dos homens maus, daqueles que estão ali perseguindo e tentando destruí-lo. E isso ele vai fazer várias vezes, como por exemplo, quando no Salmo 18, o texto nos diz que Deus o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e então ele ora ao Senhor dizendo, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Percebe
que na oração está um homem pacificador. Ele não criou problema, ele não criou confusão, ele só fugia. O que ele fazia enquanto os homens maus vinham contra ele, perseguindo e tentando destruí-lo? Ele lançava sua ansiedade diante do Senhor. Ele clamava. A descrição na sua oração, de como ele se comportou e como ele via Deus, a minha cidadela, meu escudo, minha fortaleza. Ele está dizendo, o Senhor foi a minha segurança, o Senhor me protegia, o Senhor me guardava, o Senhor é que me garantiu a vida. Portanto, ele não era um homem violento, ele não era um homem de confusão, ele não era um homem que criava confusão, ele era um homem que buscava o Senhor. Ele não perseguiu ninguém, ele não maltratou ninguém, ele não fez confusão com ninguém, muito pelo contrário, os homens maus vinham contra ele. Davi era um pacificador, mesmo sendo um homem de guerra, quando ele lutava as guerras do Senhor, quando ele precisava lutar pelo Senhor. E nós vemos isso ainda num outro capítulo, em 1 Samuel 24, também em 26, Davi teve 2 oportunidades de matar o seu inimigo. O Saul estava perseguindo e queria a morte de Davi. Davi teve Saul nas suas mãos. Ele estava dentro da caverna e poderia ter matado Saul sem que ninguém soubesse. Todavia, o texto nos diz que Davi não só não o fez, mas repreendeu os seus homens que estavam com ele para que não tocassem em Saul. Um homem pacificador. Ele diz que Deus é quem tome o caso e que resolva o caso, que o Senhor mesmo decida. Ele diz assim, já no capítulo 26, ele diz, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo à batalha seja morto. Deus decidirá o dia em que Saul vai morrer. Não serei eu que vou matá-lo. Não fiz mal nenhum a ele, mas ele só me persegue. Então, está nas mãos do Senhor. Que Deus decida o dia da minha vitória. E assim a gente vê que na história, vários personagens vão se revelar como homens pacificadores. Por que eles eram pacificadores? Porque eram homens que esperavam no Senhor. Porque eram homens que lançavam a sua vida diante do Senhor, que confiavam no Senhor. Portanto, o pacificador não é aquela pessoa que nunca foi uma guerra. Claro que não, Davi fez muitas guerras, mas o pacificador é o homem que entrega a sua vida no Senhor. É a pessoa que lança sobre Deus. Ela não faz confusão, ela não sai buscando confusão em tudo que é lugar. Ela é uma pessoa que quer que Deus seja glorificado na sua vida, mostrando a solução para ela. Então, aprenda você, com os próprios personagens da Bíblia, a ser aquele pacificador que Jesus diz que serão chamados filhos de Deus. Esses são semelhança de Cristo Jesus, que toda a sua vida teve todo tipo de inimigo, mas em todo tempo lançou sua vida nas mãos de Deus. Então, ele viveu para a glória do Senhor, deu o testemunho, e no dia certo se cumpriu tudo o que Deus queria. E tudo isso porque ele dependia do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor a tua vida. Eu sei que nós temos problemas, você tem problema e várias pessoas. A igreja sempre terá problemas nesse mundo. Por quê? O mundo jaz no maligno. E isso é muito comum. Portanto, não é o que nós necessariamente venhamos a fazer a alguém. É o fato de sermos cristãos. Pessoas más nós teremos no mundo e em todas as gerações. E o que a gente faz diante dos problemas? O que a gente faz? Ergue a espada e luta? Não. Aprenda com aqueles homens pacificadores que não se defendiam quando apareciam os problemas, mas lançavam sobre Deus. Porque com certeza melhor do que estar defendendo a si mesmo e se vingando quando os maus vêm contra nós, o melhor é lançar sobre Deus, para que o próprio Deus venha a defender o seu povo. Nunca será mais gostoso receber a vitória de nossas mãos quando nós podemos receber a vitória das mãos do Senhor. Lance sobre ele. Lembre do que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. E lance diante dele. O trabalho está difícil, a gente chata, perseguindo, criando problema, há pessoas querendo confusão.
Coloca diante do Senhor. Ó Deus, sabes que eu não fiz mal algum a ninguém. Sabes que os homens maus se levantam sem nenhuma razão. Então, Senhor, toma a nossa causa. Jesus nos ensinou na oração da viúva, na parábola que ele conta, que aquela viúva que persistia com o juiz iníquo lá, dizendo, julga a minha causa. Jesus disse assim, olhem o que ela fez. Por acaso vocês não deveriam perseverar em oração ao Pai? Ele vem, ele vai defender vocês. Só tenham paciência. O Senhor conhece tudo o que se passa conosco. Lembre de Jacó. Jacó viveu as suas lutas e lançou sobre Deus a sua vida. E ele diz, e Deus viu meu sofrimento e defendeu no dia da necessidade. Então, lança a tua vida sobre o Senhor, porque bem-aventurados são os pacificadores. E nada melhor do que ter o próprio Deus cuidando, guardando e defendendo o seu povo. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos toda a honra e glória, porque o Senhor é Deus e é bom. E o Senhor trabalha para aqueles que esperam em ti, aqueles que lançam a vida sobre ti, que confiam a vida a ti e que esperam que o Senhor mesmo seja a rocha, a fortaleza, a cidadela, o lugar seguro, o escudo, a nossa força nos dias difíceis, nos dias da batalha, nos dias da necessidade. Que o Senhor seja glorificado no guardar, proteger e cuidar de teu povo. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Receba nossa oração, nossa gratidão por tudo que o Senhor já tem feito. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.